de volta! E hoje a gente vai conversar sobre um livro incrível, que é um livro do Steve Barry, que é O Legado dos Templários, e que eu li no Kindle. E aí eu vou deixar a capinha bonitinha, coloridinha aqui pra vocês, porque quando eu tive a ideia de ler os livros do Steve Barry na ordem, né, de lançamento, de publicação, eu não pensei direito assim na logística do negócio, e aí eu achei que eu ia encontrar eles aqui na minha cidade. Só que acontece que a minha cidade é um pouco lenta, e aí eu não achei. Aí eu tive que comprar no Kindle mesmo. Mas tudo bem, não tem problema não. Um dia eu compro o físico. E, assim, é só pra dar uma explicada. O Steve Barry, eu descobri por acaso, eu acho que eu contei isso em algum vídeo. Eu acho que foi no da tag Sim, 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 eu acho que foi nessa. Que eu comprei, foi uma daquelas compras que eu faço com muita frequência, de livros pela capa, né? Eu achei a capa bonitinha, assim, aí eu comprei. E foi uma das compras que, assim, mais me surpreendeu, porque ele virou um dos meus autores preferidos da vida. E uma coisa, assim, que eu não gosto muito de fazer, que é comparar, mas já comparando, se você gosta de Dan Brown, você com certeza absoluta, assim, absoluta mesmo, você vai gostar de Steve Barry. Com certeza absoluta. Porque é como se o Steve Barry pegasse, assim, a proposta, a premissa do Dan Brown e elevasse a 10. É nesse nível que é o Steve Barry. É muito melhor. É muito melhor. Muito melhor. É como se desde o primeiro livro, assim, agora que eu conheço, né, um pouco melhor as obras dos dois, eu sinto que eu posso falar dessa forma. Enquanto que o Dan Brown, ele escreve de uma forma um pouco mais simples, sabe? É como se ele escrevesse para um público maior. Sabe quando você escreve para mais gente, sabe? Para mais pessoas, para um público que talvez não conheça tanto, assim, história de uma forma geral. O Steve Barry, ele escreve para um público mais restrito, que talvez tenha um conhecimento um pouco mais a fundo sobre algumas questões históricas, né? Então, se você gosta de romances históricos, não romance, histórias assim de... Não é romance histórico que eu quis dizer, é ficção histórica, né? Você vai gostar bastante também de Steve Barry, viu? Mesmo. Se você gosta de filmes, aquele como é que chama? Acho que é A Lenda do Tesouro Perdido, com o Nicolas Cage. Você vai gostar também de Steve Barry. Vai. Então vamos lá. O Legado dos Templários é o seguinte: como o próprio nome já diz, é uma história sobre os Cavaleiros Templários. E assim, falando já sobre a nota do autor lá no final do livro, a gente vai ter então uma junção ali de fatos reais, né, fatos históricos realmente assim comprovados, e fatos inventados mesmo assim na cara dura do Steve Barry, que ainda é fatos para complementar ali a narrativa, obviamente, e que ele vai deixar bem claro, né, nessa nota dele.
e que de uma forma muito genial, ali da metade pro final do livro, você vai ficar na dúvida. Ele vai te colocar, tipo assim, na dúvida. Você vai ficar sem saber quais são esses fatos reais e quais são os fatos históricos. Assim, ele consegue narrar de uma forma que ele te deixa na dúvida. Você não vai saber o que é real, o que é fictício. Uma das coisas que eu gosto muito nele é nisso, enquanto que o Dan Brown você consegue muito bem saber o que é inventado e o que não é. Mas enfim, então, quando eu comprei o livro, esse é o primeiro, o Steve Barry ele tem uma série de livros. Este daqui específico que eu me propus a ler, ele faz parte de uma série com o personagem Cotton Malone. Ele tem vários outros. Esse aqui é o primeiro com esse personagem, o Cotton Malone, né? E o primeiro que eu li, eu não lembro se foi o Elo de Alexandria ou Vingança em Paris. Foi um desses dois que eu comprei primeiro. Eu acho que foi o Elo de Alexandria. Quase certeza. E aí, como vocês podem perceber, eu comprei vários depois. Mas enfim. E outra coisa, só uma observação. Não é necessário... As histórias, elas são independentes. Então, você não precisa ler na ordem. Mas as histórias dos personagens em si, elas são em sequência. Então, assim, fica a seu critério. Eu resolvi ler em sequência. Mas, enfim. Então, nesse livro a gente vai ter... Então, a gente começa o livro logo com... em 1308, que é quando o Jacques de Molay, que não sei se é assim que se pronuncia, eu acho que é, quando o Jacques de Molay é capturado e executado, né, assim, é torturado, né, para já a execução pelo o rei da França, né, o Filipe IV, e com o apoio lá do Papa Clemente V. E aí a gente, nessa época, a gente vai ter já a dissolução, né, ai, coceira. A dissolução da ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que são os conhecidos como os Cavaleiros Templários. Então, assim, ao longo do livro, a gente vai ver, então, como que foi criado essa ordem, a Ordem dos Cavaleiros Templários. A gente vai ver o auge, né, o que levou ao auge dos Cavaleiros Templários, e a gente vai ver o declínio desses mesmos cavaleiros. E a gente vai ver também a busca desse legado, né, o legado dos Templários. E que esse Cotton Malone tem a ver com isso, né? Pois é o seguinte, a história do Cotton Malone ele é uma mistura de, eu acho que não tem uma melhor analogia de descrição, assim, para descrever o Cotton Malone. Ele é uma mistura de James Bond com o Robert Langdon, do Dan Brown. É a melhor analogia que tem para descrever ele, de verdade, assim. Ele vem de uma família de soldados americanos. Ele trabalhou por um tempo para uma agência especial ali, pertencente ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob a supervisão da Stephanie Mery, que, né, é a chefe dele, que é justamente uma das personagens que a gente vai ver principais, né, dessa história, que é justamente ela, o marido dela, na verdade, que é um historiador, o Lars, que ele é um historiador. Ele se deparou diante de uma coisa, de uma história ali, de alguns enigmas acerca de uma vilazinha ali na França, contendo, né, umas informações, alguns mistérios e enigmas sobre esse legado dos Templários. E ele começou a investigar, ele começou a descobrir algumas coisas, ele começou a encontrar algumas outras pistas acerca desse legado, e ele começou a ir
fundo nisso. E ele começou a escrever livros sobre a lenda, né, dessa vila, a lenda da igreja lá que foi construída por causa disso. E a gente sabe que essas coisas vendem, né? Então, por exemplo, o Código da Vinci, né? O livro em si, como que esse livro vendeu. E foi exatamente isso que o Lars fez. Ele construiu uma lenda em cima das coisas que ele foi descobrindo, em cima dos fatos que ele foi descobrindo. Então, tipo assim, ele meio que financiou a pesquisa dele em cima de uma lenda que ele inventou, né, para financiar a pesquisa dele. Então ele fez todo esse movimento em cima disso para financiar a pesquisa dele. Só que a mulher dele, a Stephanie, não apoiava, enfim. Aí eles ficaram meio que separados esse tempo todo e naná. Enfim, só sei que a Stephanie era chefe do Cotton. Aí, por motivos que eu não vou contar, não cabe aqui, o Lars faleceu. E por conta dessa distância, né, por o fato da Stephanie não apoiar o trabalho do Lars, a Stephanie ficou com um peso na consciência e depois de vários anos ela, né, voltou. O marido dela morava na França enquanto ela morava nos Estados Unidos. Ela foi até a Europa em posse lá do diário dele, né, com todos esses enigmas, essas coisas assim, e ela meio que tentou dar continuidade no trabalho do marido, como se fosse uma forma de redimir, né? Só que ela não tinha ideia nenhuma do que ela estava fazendo, né? Porque a mulher é uma figura, tipo, ela é uma promotora pública, o que ela estava sabendo de história dos Cavaleiros Templários. E o Cotton Malone, por mais que ele seja mais assim, igual eu falei, ele é o James Bond com Robert Langdon, então ele cai pros dois lados ali. E ele viu que a Stephanie estava ali, então ele foi dar uma assistência a ela, só que ela não queria contar pra ele o que era, em que ela estava envolvida. Só que aí começou a rolar uns tiros, aí ela percebeu que ela precisava da ajuda dele, e aí só que ela também não queria contar, enfim, rolou umas confusão assim. Ela falou assim, não, realmente eu tô precisando de sua ajuda, porque ela não percebeu num primeiro momento a profundidade do que ela estava se envolvendo, né? Afinal, o que a gente está comentando aqui é que esse segredo, esse legado, ele tem séculos de segredo, né? Então, assim, no caso, o segredo da ordem, ele é passado de grão-mestre para grão-mestre. Só que como a ordem ela foi desfeita no susto, o Jacques de Molay ele foi pego de surpresa pela conspiração ali do Papa e o rei da França, ele não conseguiu passar as informações para o próximo. Então, esse segredo ficou guardado desde 1308. Então, os Cavaleiros Templários, inclusive um dos motivos dele terem entrado em declínio, foi justamente pelo fato de não ter dado sequência nesse segredo. Então, desde então que eles estão em busca desse legado, que era o que o marido da Stephanie Neri estava procurando, o Lars. E ele encontrou essas pistas. E aí os Cavaleiros Templários, que sim, eles existem no livro, eles estavam de olho nesse Lars, porque ele conseguiu achar uma brecha ali na história e ele achou o caminho certo lá, enquanto eles mesmos não tinham encontrado o caminho. Então eles, né, deixam o cara lá fazer o que tem que fazer e a gente só fica de olho ali. Enfim, então assim, o livro é muito bacana mesmo. Então a história, assim, eu acho que eu comentei no vídeo da tag, é um livro muito rápido, tem muita cena de ação, é aquela coisa assim,
E diferente do livro do Dan Brown, não é tipo assim, cena de ação, cena de inteligência. Cena de ação, cena de inteligência. Elas são juntas, sabe? Enquanto você tem ali, eles estão analisando um documento, tem tiro rolando assim atrás, sabe? Então assim, é um livro super rápido, não só né, tipo, não só você lendo, mas a escrita, a dinâmica, assim, sabe? Você e o livro é rápido. Então é um dos motivos que eu gosto muito do livro. Você não dá vontade de parar. Apesar, os livros do Steve Berry, eles costumam ter mais de 450 páginas. Eles beiram ali as 600 páginas. Então são livros grandes, né, por assim dizer. Mas você lê muito rápido, você não percebe o tempo passando. É o tipo de livro que você fala... mais um capítulo e são 5 horas da manhã e seu olho tá ardendo e você não consegue parar de ler. É muito, muito, muito bom. E eu super recomendo, é aquilo que eu falei, se você gosta de Dan Brown, se você gosta de Dan Brown, você com certeza vai gostar de Steve Berry. Eu super, super, super recomendo. Leiam, leiam, leiam Steve Berry. É um favor que você faz para si mesmo. Eu super recomendo. É isso. Eu acho, tipo assim, é um tipo de livro que eu não posso contar muita coisa. O básico da história é essa. É uma busca do legado dos Templários. É isso. O resto é spoiler mesmo, porque ele vai te entregar toda a história. Ele vai te explicar tudo sobre os Templários e afins. E não deixam de ler a nota do autor no final, é super importante. E é isso, de verdade, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo porque o outro ficou super confuso. E até o próximo.